Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra de hoje. É possível não sofrer? Na história da humanidade, não creio que tenha havido algum período onde o sofrimento estivesse ausente. De qualquer forma, pessoas, de alguma forma, ao longo do tempo, foram acometidas de sofrimento, estiveram sofrendo, umas mais, outras menos, é claro, né? E nesses últimos anos, nós temos como humanidade sofrido as consequências da pandemia. Temos estado todos envolvidos nessa questão. Muitas famílias enlutadas por conta do falecimento de entes queridos, por exemplo. Outros sofrendo por causa da preocupação que a própria pandemia traz consigo. Mais recentemente, a Rússia deflagra guerra contra a Ucrânia. Um verdadeiro horror. Quanto sofrimento. Famílias dilaceradas, inocentes morrendo, crianças ficando órfãos por perderem o pai na batalha, lá na guerra, né? Tudo muito triste. A respeito do sofrimento, temos na Bíblia um relato interessante que envolve o rei Davi. Davi, mesmo sendo o rei de Israel, ele comete um grave erro. Envolve-se com uma mulher casada, teve um filho com ela, providenciou que o marido da referida mulher fosse morto na batalha, mas isso tudo não o livrou do sofrimento. A criança que nasceu, fruto desse relacionamento, Deus havia determinado que não ia sobreviver. Deus, por intermédio do profeta Natã, faz saber a Davi que a criança morreria. Davi então se pôs a jejuar e orar pela criança. Ficou prostrado, literalmente prostrado no assoalho do seu aposento, e de lá não quis se levantar. 7 dias depois, a criança morreu. Depois de relutarem bastante, os seus auxiliares, que sabiam da notícia do falecimento da criança, confirmaram a notícia ao rei Davi. A criança morreu. Vejamos o que diz o texto na Escritura Sagrada, segundo livro de Samuel, capítulo 12, 19 e seguintes. E Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que ela está morta, levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, o que poderia eu fazer? Jejuar ainda por quê? Poderia trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então, oração e jejum têm o seu lugar e a sua importância. Mas por que jejuar por algo que não tem solução? É isso que seria como sofrer sem necessidade, sofrer à toa, sofrer por algo que não podemos mudar. Davi pergunta: por acaso eu poderia trazê-la de volta para mim? Não, eu vou para onde ela está, ela não voltará a mim. O texto na sequência diz que Davi passou a ter uma vida normal. Voltou tudo ao normal. Todos nós sofremos, estamos sujeitos ao sofrimento, mas devemos sempre ter condições de pelo menos ter conhecimento por que estamos sofrendo. Isso para não corrermos o risco de sofrermos em vão. Porque sofrer por coisas que não podemos mudar não vale a pena. Então estejamos cientes disso. Sofrimento é mais ou menos normal para todo ser humano. Uns o encaram de um jeito, outros de outro jeito. Que possamos estar cientes de que nós não somos isentos de sofrimento, mas que saibamos tratar com ele de forma adequada. Que Deus nos ajude.
Vamos orar? Se você puder, dá uma paradinha no que está fazendo e vem em oração comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos ensina como devemos proceder, inclusive diante do sofrimento. Ajude-nos, ó Deus, a compreender, ajude-nos a reagir de forma coerente, para que não nos desesperemos, mas que possamos saber passar pela provação da dor e da necessidade que muitas vezes nos atinge. Oramos em nome de Jesus. Amém.